Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Estamos tratando de quando multidões foram curadas no mar da Galileia no ano 28 depois de Cristo. Já vimos o que foi registrado em Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 19. No vídeo anterior, nós estudamos Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. E agora nós iremos ver a terceira parte, o que está registrado em Mateus, capítulo 12, versículo 15 a 21. Que este estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Mateus, capítulo 12, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Conforme o versículo anterior de Mateus, no capítulo 12, versículo 14, onde está registrado: Então os fariseus saíram e se reuniram para planejar contra ele, como o matariam. Jesus sabia da trama que os fariseus e os herodianos haviam formado contra a sua vida, mas ainda não chegara a sua hora, e, portanto, Jesus buscou a segurança. Se permanecesse, sua presença só os provocaria ainda mais e colocaria em risco sua própria vida. Jesus nunca confundiu a temeridade com a coragem. Ele agiu, portanto, com prudência e se retirou. Marcos acrescentou que se retirou para o mar, isto é, ao mar da Galileia ou mar de Tiberíades. Muitos o seguiram e ele curou a todos. A rejeição do evangelho em um lugar tem sido frequentemente o meio de enviá-lo e estabelecê-lo em outro lugar. Jesus curou todos os que o seguiu, ou seja, todos os que precisavam de cura e que desejavam ser curados. Versículo 16. E ele lhes ordenava que não o tornassem conhecido. E ele lhes ordenava. Jesus estava naquele momento desejoso de ocultação. Além disso, desejava também evitar as conspirações dos fariseus e preservar sua vida. Essa ocultação de si mesmo pode parecer estranha em alguém que veio trazer luz ao mundo e sofreu a morte pelo testemunho da verdade. No entanto, o Messias deveria cumprir antes o tempo predito para o seu ministério. E depois de uma vida ilustrada em milagres e boas obras, acompanhado com humildade, mansidão, paciência e sofrimento, e de todas as maneiras possíveis as profecias a seu respeito, deve somente então ser levado como ovelha ao matadouro, e com toda submissão silenciosa ser levado à cruz, embora não houvesse nele falta ou culpa. Isso não aconteceria se, assim que ele apareceu em público e começou a pregar, já começasse a professar ser o Messias, o rei que possuía o reino que ele divulgou estar à mão, pois o sinédrio o teria prendido, para tê-lo em seu poder e assim ser tirado da sua vida. Ou pelo menos eles teriam perturbado seu ministério e dificultado o trabalho que estava fazendo, a menos que ele tivesse exercido seu poder todo-poderoso de uma maneira que não temos o direito de esperar. Que não o tornassem conhecido. Muitos quiseram ouvir histórias de maravilhas e milagres. Outros quiseram se beneficiar com eles. Mas poucos quiseram ouvir e obedecer à mensagem espiritual de Jesus. Essa implica que suas vidas deveriam ser totalmente transformadas. Jesus queria evitar um movimento popular corrente naquela época de que ele, Jesus, cumpriria a esperança de um Messias político e militar. Ele sabia muito bem quantos falsos Messias tinham surgido. Sabia muito bem quão inflamável era o coração das pessoas. Se tivesse estendido a ideia de que tinha surgido alguém que tinha poderes maravilhosos, não cabe dúvida de que teria havido uma rebelião política e se perderiam vidas desnecessárias e cruelmente. Devia lhes ensinar o que significava o Messias, não uma força poderosa, mas um serviço sacrificial, não um trono, mas uma cruz. E Jesus devia ensinar isso antes que os homens pudessem difundir sua verdadeira história. Versículo 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse. Para mostrar a razão pela qual Jesus se retirou de seus inimigos e buscou ocultação, Mateus vai citar uma passagem de Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 4, onde está escrito:
Eis aqui meu servo a quem sustento, meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Sobre ele eu pus o meu espírito. Ele trará justiça às nações. Ele não gritará, nem levantará seu clamor. Ele não fará ouvir sua voz nas ruas. A cana rachada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com a verdade ele trará justiça. Ele não fraquejará, nem será esmagado, até que ponha a justiça na terra, e os litorais esperarão a sua doutrina. Os judeus, e os discípulos também, a princípio, esperavam que o Messias fosse um conquistador e se vingasse de todos os seus inimigos. Quando o viram se retirando diante deles, e em vez de subjugá-los à força, procuraram um lugar de ocultação, era contrário a todas as suas noções anteriores do Messias. Mateus, por essa citação, mostra que as concepções que as pessoas tinham do Messias estavam erradas. Em vez de um guerreiro e um conquistador terrestre, o Messias foi predito sob um caráter totalmente diferente. Em vez de gritar para a batalha, levantando a voz nas ruas, oprimindo os fracos, ou seja, quebrando canas rachadas e extinguindo o pavio fumegante como conquistador, ele estaria em paz, se retirando. Fortaleceria os fracos e nutriria os mais fracos desejos de santidade. Este parece ser o significado geral dessa citação aqui. Deve-se observar que a passagem aqui mencionada não é citada exatamente de acordo com o original hebraico. O evangelista se contenta em nos dar a essência dela em uma forma contraída. O que foi dito pelo profeta Isaías. Em certo sentido, é uma citação curiosa, porque, em primeiro lugar, e quando foi proferida pela primeira vez, se referia a Ciro, o rei da Pérsia. O sentido original da citação é o seguinte: Ciro destruía tudo em seu avanço conquistador, sem que nada o detivesse, e o profeta via essas conquistas como parte do plano deliberado e definitivo de Deus. Embora ele não soubesse, Ciro, o persa, era um instrumento de Deus. Além disso, o profeta via Ciro como o generoso conquistador que era. Mas, embora as palavras originais se referissem a Ciro, o cumprimento total da profecia só se deu, sem dúvida alguma, em Jesus Cristo. Em sua época, o rei da Pérsia dominou o mundo oriental, mas o verdadeiro Senhor de todo o mundo é Jesus Cristo. Versículo 18. Eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado, em quem minha alma se agrada. Sobre ele porei o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Meu servo, ou seja, o Messias, o Senhor Jesus, chamado um servo por ter assumido a forma de um servo, ou por ter nascido em uma condição humilde e por obedecer ou servir a Deus. Deus exigiu um culto aceitável e perfeito do homem, mas o homem, sendo pecador, não poderia realizá-lo. Jesus, levando sobre ele a natureza do homem, realizou plenamente toda a vontade de Deus e comunica graça a todos os seus seguidores, para perfeita e dignamente capacitá-los a amar e magnificar seu Criador. Ele anunciará justiça às nações. A palavra justiça significa, no hebraico, lei, mandamento. Significa o sistema inteiro da verdade, a lei de Deus em geral, o propósito, plano ou justiça de Deus sobre o dever e a conduta humanas. Aqui significa, evidentemente, o sistema da verdade do Evangelho, o propósito cristão. Nações. Todos que não eram judeus. Essa profecia foi cumprida pelas multidões que chegaram a ele de Idumeia e além do Jordão, e de Tiro e Sidom, conforme registrado em Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 8, onde já vimos que estava escrito: E seguiu uma grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e das proximidades de Tiro e de Sidom. Versículo 19. Ele não fará brigas, nem gritará. Ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ele não fará brigas, nem gritará. Ele não deve agir ou gritar como um guerreiro. Ele deve ser manso, levar descanso e ser pacífico. O Espírito de Cristo não é um espírito de contenda, murmuração, clamor ou litígio. Quem ama isso não lhe pertence. Jesus, portanto, cumpriu uma profecia se retirando daquele lugar, por causa da raiva dos fariseus.
nem gritará. A palavra que se emprega para dizer gritará é a mesma que se usa para o latido de um cão, ou as exclamações de um bêbado, o tumulto de um público descontente no teatro. Quer dizer que Jesus não discutiria com os homens. Todos nós conhecemos as brigas de dois bandos que discutem, onde cada um trata de gritar mais que o outro para vencê-lo. Todos nós conhecemos a oposição dos políticos e das ideologias. Em Jesus encontramos a serenidade calada, forte, de alguém que trata de conquistar por meio do amor e não pela luta de palavras. Ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ruas eram locais de multidão. O significado é que Jesus não deve procurar publicidade e popularidade. Versículo 20. A cana rachada ele não quebrará, o pavio que fumega ele não apagará, até que conduza a justiça à vitória. A cana pode estar quebrada e apenas ser capaz de manter-se em pé. O pavio pode ser débil e a luz não passar de uma penumbra. O testemunho de um homem pode ser débil e temeroso. A luz da sua vida pode ser só uma penumbra e não uma chama. Mas Jesus não veio para desanimá-lo, e sim para infundir coragem. Não veio para tratar os fracos com orgulho, mas com compreensão. Não veio para apagar a chama débil, e sim para ajudá-la a tornar-se uma luz mais clara e potente. O mais precioso a respeito de Jesus é que não é o grande desalentador, e sim o grande alentador. A cana rachada. A cana é um emblema de debilidade, inconstância ou falta de estabilidade. Um junco machucado e quebrado é o emblema dos pobres e oprimidos. Significa que Jesus não oprimia os fracos e os pobres, como os guerreiros e conquistadores vitoriosos. É também um emblema expressivo da alma quebrada e contrita por causa do pecado, chorando e lamentando por transgressão. Ele não quebrará. Isso é, Jesus não será severo, implacável e cruel. Ele irá curá-lo, perdoá-lo e dar-lhe força. O pavio que fumega, ele não apagará. Refere-se ao pavio de uma lamparina quando o óleo se esgota. A chama trêmula e moribunda e a fumaça que paira sobre ele. Aqui se declara que, até mesmo quando não estamos em conformidade com o que Deus planejou para nós, ele não nos destrói. O Senhor não molhou a ponta de seus dedos com a saliva para apertar o pavio que fumega, como fazemos com a velhinha de um bolo de aniversário. Jesus jamais apagará nosso último pavio de esperança. Portanto, nem nós tampouco devemos fazer isso com os que erraram conosco. O propósito da correção é a restauração, não o massacre daquele que errou. O pavio que fumega é também um emblema de fraqueza e enfermidade. Jesus não iria punir ainda mais aqueles que tinham um pouco de força. Ele daria esperança e vida quando parecesse quase extinto. Ele não seria como os fariseus, orgulhosos e autoritários, e pisoteando os pobres. É expressivo também das graças definhadas do povo de Deus. Ele não os tratará com severidade ou crueldade, mas acalentará a chama fraca, ministrará o óleo da graça e acenderá a chama, até que conduza a justiça à vitória. As palavras do profeta são um pouco diferentes. Com a verdade, ele trará a justiça. Mas o termo empregado por Mateus é muito enfático e pretende nos informar que a justiça não é estabelecida no mundo sem uma grande luta e esforço. O diabo lança todas as dificuldades possíveis no caminho, que não podem ser removidas sem oposição violenta. Isso é confirmado pela palavra vitória, pois a vitória não é obtida de nenhuma outra maneira senão lutando. Justiça, que significa verdade, a verdade de Deus, o Evangelho, será vitorioso, não será vencido. Embora o Messias não seja exatamente um conquistador como os judeus esperavam, ele conquistará. Embora humilde e levando refrigério, Jesus será vitorioso. Versículo 21. E em seu nome as nações terão esperança. O hebraico em Isaías é: e os litorais esperarão a sua doutrina. A ideia é, no entanto, a mesma. Os litorais denotam as nações, uma parte dos gentios, aqueles da Judéia. O significado é que o evangelho deve ser pregado aos gentios e que eles devem recebê-lo. Jesus Cristo é a única esperança e confiança da humanidade.
Confiar e esperar em seu nome, Jesus, é esperar a salvação e todas as coisas necessárias somente dele. Desprezar comparativamente todas as promessas terrenas, estimar, amar e desejar apenas as coisas celestiais, e suportar com paciência e tranquilidade tudo, as perdas e males dessa vida, com a perspectiva e a esperança daquela felicidade que ele comprou para nós. O aspecto mais importante dessa profecia é que a atitude discreta de Jesus ante a oposição dos judeus redundaria em bênção para os gentios. O que chama a atenção aqui? A cana rachada ele não quebrará. Mesmo com o talo rachado, aquela cana lentamente se levantaria de novo, num verdadeiro processo de regeneração da natureza, se ninguém romper o local da rachadura e quebrar o caule. Neste caso, se quebrar, ela não se regenera novamente. Deus está dizendo que mesmo que as pessoas se quebrem, ele não as destruirá por causa disso, mas permitirá que elas sejam restauradas e que as suas rachaduras sejam refeitas. Quando estamos quebrados em alguma área de nossa vida, o Senhor não nos esmaga por não sermos perfeitos, mas ele permite que uma restauração ocorra. Logo, devemos ter o mesmo coração amoroso e misericordioso para com aqueles que corrigimos. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Até o próximo.